Começa agora na Novo Tempo, curso bíblico interativo Profecias de Daniel. Olá pessoal, boa tarde, que alegria estarmos aqui começando mais um episódio do curso interativo. Esse curso que tem sido aí comentado, tem tido a participação de muita gente. Estamos na segunda temporada estudando Daniel, né? Um livro maravilhoso que é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Temos tido lindas histórias de envolvimento, de interação. Eu quero já começar a dizer assim, nós não tivemos o episódio anterior, esse episódio no caso, no sábado passado, às 16 horas, porque houve aí questões técnicas, porém, estamos aqui realizando esse episódio para que você estude, você não perca a sequência e se prepare para o tema que virá, tá? Ou seja, hoje estudaremos Daniel capítulo 7 e no próximo episódio estudaremos Daniel capítulo 8. Estamos avançando bem, tá? Faltam apenas aí, tirando hoje, 4 episódios e você certamente continuará sendo abençoado, assim como nós temos sido abençoados. Estou aqui Amém. Com um casal muito especial, que é o pastor Lucas. Ele não é o cantor, mas é o pregador, né? Pastor Lucas com os olhos verdes aí, sempre animando por onde passa, iluminando. Vamos lá. Pastor Lucas, Boa tarde. boa tarde. Antes de falar da Leisla que está aqui, é Leisla ou Leisla? Leisla. É Leisla, é verdade, verdade. Olha, aliás, eu não sei qual dos dois tem mais conhecimento, porque a Leisla, ela tá, assim, sempre em todas, né? O concurso Gaúcho Bom de Bíblia do ano passado, foi para Novo Tempo também, não é? Fui, participei do Bom de participou Bíblia. do Bom de Bíblia. Ganhou alguma coisa lá? Algum prêmio? Olha, como os episódios ainda estão sendo lançados, eu não posso Não pode falar, tá bom. Mas pelo seu semblante, alguma coisa saiu de lá. Tá certo. Olha, Pastor eu vou Lucas. dizer que, entre nós dois aqui, a minha memória é um pouco ruim. Então, eu consigo ter um panorama geral das coisas, até porque a faculdade me ajuda muito. Aham. Mas em conhecimento específico, eu não encaro ela, não. Tá certo. Ok, a humildade é sempre boa, Não, né? eu não encaro ela em conhecimento específico, não, que a memória dela não tem como combater. Ok, que bom. É uma bênção de Deus. Aliás, você tem trabalhado onde atualmente? Atualmente, eu estou como auxiliar, né? Pastor jovem aqui na igreja do Iguatemi, auxiliando o Márcio. Pastor Perfeito. Márcio ali. Um forte abraço para ele também, não é? É verdade, um abraço para ele, para os jovens ali do Iguatemi, né? E um abraço para todos os membros da igreja do Iguatemi que estão nos acompanhando aqui. Não somente membros do Iguatemi, eu tenho pessoas Sim. que estão estudando a Bíblia comigo, que não estão frequentando Iguatemi. Então quero mandar um abraço para o Luciano, que está nos acompanhando, inclusive tenho estado com o Luciano fazendo essa recapitulação aí todas as semanas. Sim. Quero mandar um abraço também para Bruno e para o Guilherme, que estão nos acompanhando também pelo curso interativo aqui, e estão apaixonados aí pelos temas. Que bênção. E você, Leisla? Eu também quero mandar um abraço ali para a galera do Iguatemi, para todos os amigos, familiares que estão nos assistindo, Perfeito. né? E para as pessoas também que estudam a Bíblia comigo, que a gente possa seguir aí nessa jornada até o céu, né? Amém. Você trabalha atualmente no colégio Do Sarandi. Sarandi. Isso. Um grande colégio, né? Uma bênção ali, né? Com certeza. Muito bom. Vamos então, já sem demoras, né? Aliás, Vambora. só registrar aqui um abraço para o pessoal da região das fronteiras que tem estado conosco, Uruguaiana, São Borja, Alegrete. Você tem também o pessoal aí da região das missões, parabéns pelo envolvimento de vocês. Ficou lindo aquele vídeo lá de Cruz Alta, falando sobre o interativo, né? Quem mais? O pessoal da região da Central, que sempre nos acompanha, né? Desde Santa Maria e as outras cidades ali próximas. E aí, aqui de Porto Alegre, Canoas, Serra Gaúcha, Bênção. região dos vales. É sempre bom ter a participação deles. E aqueles que nos acompanham também, você que nos acompanha de outros estados da federação. Vamos então para o tema de hoje. Aliás, vale muito a pena, professora Leisla e pastor Lucas, nós relembrarmos um pouco do que estudamos na semana passada, no episódio anterior. Nós juntamos em uma maratona bem especial 4 capítulos de Daniel, né? Então, assim, já a título de introdução também do tema de hoje, vale a pena nós fazermos assim uma rápida passada sobre os capítulos históricos de Daniel.
Ou seja, o livro de Daniel, ele está dividido em, assim, grosso modo falando, em duas seções, não é? A parte histórica e a parte profética, não é? Obviamente que na parte histórica, você tem também um capítulo que é puramente profecia, né? História é profecia, né? Faz Capítulo parte, 2. né? Tá incluso no processo. É verdade, é verdade. Agora sim, para que Deus nos ilumine, faça uma oração por gentileza, pastor Lucas. Sem sombra de dúvidas. Vamos fechar os olhos. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nesse momento de forma especial, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de ter o conhecimento aqui na palma da mão e, acima de tudo, o poder do Espírito Santo sobre nós para compreendermos de maneira mais clara a Tua palavra e todo o conhecimento revelado a nós. Amém. Esteja aqui nos usando, Senhor, fale através de nós, que possa ficar claro para os amigos que estão nos acompanhando de casa o quão importante é compreender as profecias que estão aqui para nos guiar, nos conduzir e nos preparar aí para os eventos que estão acontecendo e também virão acontecer, como sendo o principal deles o seu retorno. Então esteja conosco, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor Deus. Amém. Ok, então veja, na parte histórica do livro, os primeiros 6 capítulos de Daniel, nós temos, ali no capítulo 1, aparentemente Babilônia venceu Jerusalém, né? Exatamente. E lá diz que um ser específico, Deus entregou Jerusalém para a A Babilônia. mão dos babilônicos. É verdade. Babilônia foi o quê? Foi um castigo, uma disciplina de Deus? Vamos... Pode-se entender que sim, né? O povo estava rebelando com Deus. rebelando contra Deus, né? Então eles precisavam entender quem era que estava acima deles, quem estava guiando eles. Então eles precisavam entender que dependiam de Deus, né? Eles estavam se sentindo muito independentes. É verdade. aí. Você falando, pode falar. Vamos dizer que foi sim. Eu vejo como sendo uma disciplina de Deus, como minha esposa bem colocou, para poder mostrar para o povo que Deus estava acima deles. É tanto que, quando o povo foi para a Babilônia, a história conta, na Bíblia registra que o povo ficou preocupado, como é que nós vamos adorar a Deus, como é que nós vamos cantar aqui em terra estranha. E Deus fala para o povo, fala assim, olha, vocês estão aí porque eu permiti. Então, continue sendo fiel ao meu nome, louvando ao meu nome acima de todas as coisas, apesar de estarem em terra estranha, vocês poderão me louvar e poderão me adorar. Perfeito. A gente sabe que a história conta que houve alguns momentos em que o povo acabou falhando, como um momento em que eles acabaram se curvando diante do próprio Nabucodonosor, com exceção dos amigos de Daniel, que não o fizeram assim. Bem lembrado. Mas Deus, ele fez esse contexto, ele permitiu que isso acontecesse para o povo entender que eles deveriam adorar o nome de Deus, independente do contexto e da situação. E até porque a gente sabe que a história de Israel é cheia de altos e baixos, né? É verdade. O povo se afasta e aí Deus permite o povo ser castigado, vamos se dizer assim, e depois Deus vai e resgata o povo. Sim. E aí depois, conforme o tempo passa, o povo se acostuma com a proteção de Deus Esquece e novamente. se afasta de novo. E aí Deus acaba se retirando e permitindo que o povo sofra as consequências de terem abandonado o caminho de Deus. É verdade. Agora veja, você tem, por exemplo, Deuteronômio capítulo 28, olha que frase interessante, no contexto ali das consequências de quebra da aliança, que é o que vocês explicaram. Olha só, teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão, e desfalecerão de saudades todo dia. Porém, a tua mão nada poderá fazer. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-los-á um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. E aí continue, te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. Tem uma profecia lá de Isaías que diz que dos descendentes de Zedequias seriam levados para o cativeiro, jovens, Exato. e seriam feitos eunucos, né? Passariam por uma humilhação dessas, uma provação terrível. Há a possibilidade de que Daniel, capítulo 1 menciona isso, né? Tenha passado por essa provação, né? Exatamente. Agora veja, também em Deuteronômio e capítulo 32 e Levíticos capítulo 26, vai dizer que das consequências da aliança, Deus levantaria ou suscitaria feras do campo, que os levariam, que os humilhariam, os despedaçariam, inclusive. Não é? Exato. Aí você tem aí uma rápida mas uma rápida alusão ao que acontece no capítulo 7, né? As revelações do capítulo 7. Porque no capítulo 7 aparecem animais, feras do campo,
né, que representam reinos, nós sabemos, mas só para a gente fechar essa rápida introdução, eu quero, antes de tudo, dizer que você que nos acompanha, vê essa caneca linda aqui, não é? Tem vontade de ter uma? Participe conosco e fique atento, porque volta e meia a gente premia. Sei Muito que vocês bom. estão a fim de Vou ganhar até uma eu também, né? participar dessa premiação. Temos aí. também aqui, ó, temos também a camiseta do curso interativo. Se você não tem essa camiseta e gostaria de tê-la, participe do próximo episódio do curso interativo. A gente vai fazer não sorteio, mas a gente vai premiar aqueles que fizerem perguntas, que também fizerem alguma interação conosco, tá bom? Lembrando que o Tobias não está entre nós, radialista da Rádio Novo Tempo. Sim. Ele que é o nosso supervisor ali da rádio, porque questões da voz, está com problema vocal. Quero só deixar registrado isso também e oramos pela recuperação dele, né? Bem, Muito bom. queridos, Daniel 1 foi isso. O cativeiro chegou. Por conta da desobediência dos filhos de Deus, Deus queria trazê-los de volta para si, foi uma disciplina. O capítulo 2 você encontra a visão da estátua, né? Exato. Que Deus revelou em um sonho para um rei pagão, falou numa linguagem que o rei entendeu, que está aqui, ó, olha só a caneca. Legal, né? Linda demais a caneca. Então veja, tem a estátua aqui, ó. Esse foi o sonho do rei. O rei não sabia a interpretação, o Daniel orou e Deus deu a interpretação. E nós estudamos isso já. Deus revelou muitos anos de história. Os reinos que sucederiam um ao outro, né? E aí, os impérios mundiais. O capítulo 7, ele está em paralelo com o capítulo 2, não é isso? Isso Exatamente. aí. É a mesma história contada com mais Símbolos profundidade. diferentes, Símbolos, né? Exatamente. Quem teve o sonho no capítulo 7? No capítulo 7, Daniel. o sonho foi de Daniel. E no Ela capítulo respondeu 2 mais rápido, foi viu? Daniel. E o do capítulo 2? Foi Nabucodonosor. o próprio rei que teve o sonho. No capítulo 7, Daniel teve a interpretação. Quem foi que deu a interpretação para Daniel? Deus. Deus. Isso, Deus ele deu enviou a o anjo revelação lá pra para dar a interpretação. Mas Exatamente. Deus. Agora, interessante. No capítulo 2, as estátuas... quer dizer, os metais da estátua. No capítulo 7, os animais. Os animais. Falando da sucessão de impérios. Eles né? seguem a mesma ordem cronológica. Inclusive, né? Sim. Agora, tem uma parte de Daniel que foi escrito em aramaico. Sim. Não foi escrito em hebraico, né? Do capítulo 2, versículo 4, parte 2, Aham. 2b que a gente... Capítulo 2, versículo 4b que a gente fala, né? A última parte do versículo 4. Até o final do capítulo 7, aramaico. Foi escrito A em linguagem do cativeiro, a linguagem da diplomacia. Deus queria falar muito com os babilônios, né? Então, foi escrito assim, inspirado por Deus, o Daniel escreveu. E ali, você tem, no final da parte em aramaico, a repetição da mesma profecia. Agora Exato. os animais, né? Ok. Exatamente, com a Só nova que aí, simbologia. com a nova simbologia. Agora, no capítulo 3, uma grande provação que os 3 amigos de Daniel passaram. Sim. Exatamente. No capítulo 4, uma provação que alguém passou. Quem passou com a provação no capítulo 4? O que aconteceu no capítulo 4? Vamos puxar a Lembra? memória. É. O capítulo 4 foi o próprio rei Nabucodonosor. Exatamente. Não foi que passou pela aprovação? verdade. Exatamente. E depois, Daniel passa pela aprovação de Exatamente. ser colocado na fornalha. Muito Mas bom. Então o vamos 4 lá. foi o próprio rei. Perfeito. Na cova. No capítulo 3... Na Na dos cova leões, dos né? leões, No isso aí. capítulo 3, o rei fez uma estátua toda de ouro dizendo, meu reino é eterno. Exato. Né? Ele não aceitou a interpretação do capítulo 2. Em resposta à interpretação. É o que é curioso na história, Exato. né? Porque ele Não quis ser só a cabeça. ele fica atormentado com a estátua. Na verdade, ele se atormenta com o fim que a estátua levou, né? E Daniel verdade. deu a interpretação para ele e falou assim, olha, você é o cabeça de ouro. Em vez dele ficar feliz, falou assim, poxa, eu sou o cabeça de ouro. Ele fala assim, não, mas eu não quero ser só a cabeça de ouro. Eu Você é a quero estátua ser, toda. não somente agora, mas eu quero ser para sempre. Porque Daniel falou que viriam outros reinos na sequência. E ele não aceitava que Babilônia, em seu auge do império, perdesse toda aquela fama, aquela glória. É verdade. Então ele falou assim, isso não vai acontecer, pois eu vou agora recriar esse sonho com uma estátua inteira de ouro. Ele foi e fez assim. E fez assim. Agora, depois no capítulo 4 tem o juízo, que é uma aprovação, mas também é um juízo sobre Nabucodonosor. Né? Ele se envaideceu, Deus quebrou o orgulho dele e Deus transformou o coração dele, né? Porque ele se converteu. Sim. No final ele se converteu. Depois de 7 anos. Ele se reconhece, achando- né? Mas a imagina, soberania foi de Deus. viver como uma fera no Uma fera. campo, No campo. né? Literalmente abandonado no campo, para depois de 7 anos ele ter que reconhecer A soberania. quem era Deus. É verdade. E aí sim Deus
o restaurou. O restaurou. Agora, no capítulo 5, a queda de Babilônia, não é? A invasão de Babilônia. Exato. O neto de Nabucodonosor, Belsazar, ele estava tomando Usou os utensílios o do quê? templo. Vinho, bebida alcoólica, nos copos, nas taças. Não era assim, né? Mas é de prata, de Sim, as de coisas ouro, do templo. inclusive. de ouro, né? E ele estava afrontando Deus, né? E aí, no capítulo 1 fala que eles levaram pro cativeiro e lá agora estavam tomando, né? Exatamente. Orgias e tudo mais. E aí foi nesse momento que Deus falou, basta, né? Já chega. Agora, no capítulo 6 você tem a aprovação de Daniel. E aí, Exato. capítulo 7 agora. Vamos lá. Agora chegamos. Falei bastante, agora eu quero ouvir vocês. Né? Nós queremos lembrar também que para estarmos aqui, tem uma equipe nos bastidores. Eles são feras. Né? Tiraram um tempinho aí, é o Bruno, é o Vinícius. Vinícius? Fala o teu nome para mim. Guilherme, é verdade, desculpa. É o Guilherme. Nós não vamos fazer bullying com ele, tá? É o pessoal da técnica. O Bruno, o Kelso que tá aí também e o Samuel, né? Munhoz. Ok. Muito bom. Vamos lá, gente. Vamos lá. Daniel, capítulo 7. Lembrando que nem todos os capítulos de Daniel estão em ordem cronológica. Sim. Exatamente. Tá? É tanto que se você olha aqui no capítulo 6, você vê o contexto, tá? E aí nós vemos para o capítulo 7, foi no primeiro ano do reinado de Belsazar. Já não era mais Nabucodonosor. Sim. Era Belsazar quem estava no poder do reino de Babilônia. E durante o reinado de Belsazar foi que então Daniel teve o sonho desses animais. Perfeito. Tá? E curiosamente falando, o capítulo 2, ele apresenta detalhes, mas os detalhes apresentados, eles são mais, vamos dizer assim, mais superficiais. O Sim. capítulo 7, ele se aprofunda mais na apresentação dos detalhes, até porque no capítulo 2, cada metal da estátua, ele puxa uma característica do reino em que ele representaria, correto? Ou da época, do período em que ele estaria. E no capítulo 7 você vê esses animais, mas não são animais comuns que a gente vê por aí. São animais comuns, mas com características não tão comuns assim. Porque cada uma dessas características apontava para detalhes desses reinos e desses impérios. Animais híbridos aparecem. Exatamente. O último animal, que é o que nós vamos falar também, ele é o mais fora do comum de Mais fora todos. do comum. Mas Guarda é aí- justamente representando o que viria. Excelente. Guarda aí esse tópico aí, porque Vamos chegar a lá. gente vai botar uma imagem também daqui a pouquinho. Porque vai ficar mais fácil, mais didático para você que nos acompanha compreender bem, né? Conseguir compreender. Agora veja, o capítulo 7, de fato ele volta um pouco na cronologia, porque o capítulo 6, Daniel já está no Império Medo-Persa, né? Exatamente. E agora volta na cronologia, ou seja, antes da destruição, da invasão de Babilônia. De Babilônia. Veja ali, ó, o capítulo 7 em resumo, né? Se fosse resumir o capítulo 7, para quem nos acompanha que quer ter a visão geral logo, antes de entrar nos detalhes, quem de vocês gostariam de resumir o capítulo 7? Assim, bem fácil, bem prático. Né? Porque você vê, Daniel tem uma visão. Sim. O que ele vê? Eu vou fazer um bate-bola então, vou fazer com a Leisla então. O que ele vê de início? Ele vê os animais. animais. Exatamente. Animais. Vamos colocar na tela os animais, tá? Por gentileza, Bruno. Coloca aí na tela os animais. E o pessoal já vê e a Leisla vai falando aí. Tá, os animais foram apresentados. Tem um leão, como é que é? Descreva pra gente, enquanto o pessoal vê lá. O leão, já vamos partir para... Faz uma descrição geral que depois a gente vai ler. Certo. Então, a gente tem ali 4 animais. Aham, O leão, só que esse leão tinha asas. sim. Né? E depois a gente vê um leopardo, meio diferente, com 4 cabeças E antes do asas leopardo, também. Tem um urso. É o urso, É o urso. verdade. Eu Antes acho que dos animais do apresentados, o urso é o que é apresentado de forma mais real. Sim. Que a única diferença do urso é que ele tinha costelas na boca. Isso, e um dos lados um pouco... Isso, Exatamente. meio Maior, assim, assim. mas vamos se dizer que apesar dele ser um pouco manco, vamos se dizer assim de um lado, ele ainda assim é o mais natural. Sim, Seria o mais natural entre os animais Sem apresentados. modificação, né, Exatamente. física. Então a gente tem o leão com asas, temos o urso aí com as costelas, 3 costelas na boca. O Imagina. leopardo, 4 cabeças e Imagina, asas né? Um também. leopardo de 4 cabeças com asas. Sim. A visão dele ali. E o último, um terrível animal espantoso. Quantos né? chifres ele tinha? Tinha 10 10. 10 chifres. E aí, 3 chifres foram destruídos, caíram, quando surgiu um outro chifre, Um chifrinho se levanta. que era de pequeno, depois cresceu. O que tinha nesse
chifre pequeno, Boca. diferente dos outros. Eu não sei se era pra Olhos. ela, tá? Ele tinha boca e olhos. O Orival tinha boca, Isso, olhos também. Exato, vocês estão em sincronia aí, hein? Muito bom. Então assim, ó, tinha bocas de homem, olhos de homem, falava com blasfêmia. A gente vai com entrar em insolência. detalhes depois. Tá dando muito Insolência, spoiler, arrogância. pastor. Mas tá, tudo bem. E depois que o chifre pequeno surge, perseguindo, falando mal de Deus, etc., que cena entra já? Lá no meio do capítulo, que cena que surge? Perseguição. O juízo. Tem uma perseguição, sim. Tem a perseguição mas Antes entra, disso, né, ele é mas julgado entra uma cena de do julgamento. tribunal. Sim, Exatamente. Tribunal. O ancião de dias. Exato. E depois vem o filho do homem. Né? Exatamente. Seria Deus? Seria Jesus? Vamos ver Vamos isso aí. ver. Nós vamos ver isso daí. Aí depois eles são julgados, o chifre pequeno é julgado, né? Exatamente. E aí acaba a visão praticamente aí, Daniel fica meio perturbado ali, ele guarda no coração, ele diz, né? E é isso, o capítulo 7 basicamente é isso. Vamos então agora para os detalhes. Primeira pergunta ali, no primeiro ano do rei Belsazar, lembrando, queridos, que nos acompanham, nós estamos seguindo esse guia de estudos, Bíblia Fácil, Profecias de Daniel, tá? E aí hoje, no caso, o capítulo 7 de Daniel, porém, nós estamos no estudo lição 8 e 9. Tá? É porque nós temos, nessa temporada, 8 sábados, e para podermos cobrir todo o livro, e, no entanto, nós temos 16 lições nesse guia. Tá? Mas é um guia de estudo para você estudar em casa. E você tira a dúvida conosco, se tiver, envia para nós. O número da Rádio Novo Tempo é bem fácil de decorar, você pode anotar aí. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Eu quero ter esse material. Gratuito, ninguém cobra nada de você. A Novo Tempo envia para sua casa pelo correio. Vamos então só anunciar aqui, ó. Anota o número: 51 98 10 59 93 8. Eu vou falar número por número. 51 981 05 99 38. Tá aí, você pode fazer o pedido do seu material e vai receber em casa. Se quiser em PDF, recebe na hora. Porque a gente envia por esse número mesmo da rádio, tá bom? Vamos então para a primeira pergunta. No primeiro ano do rei Belsazar, que sonho Daniel teve? Agora vamos entrar em detalhes. Está na página 25 do estudo, essa pergunta. E vamos lá então. Daniel capítulo 7, versículo 1 a 3. Muito bom. Vamos Pode fazer ler, por gentileza, pastor Lucas. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram diante de seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Verso 2, Daniel disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos dos céus agitavam o grande mar. 4 animais grandes diferentes, uns dos outros, subiam do mar. Pode sim. Posso explicar, pastor? Aqui, curiosamente, Daniel descreve que ele estava, vamos dizer, indo descansar, né? Se preparando para dormir. Sim. Já dormindo, ele teve o sonho e a visão. E ele, então, nesse sonho, nessa visão que ele teve, ele presenciou os 4 ventos do céu e o mar, e que os animais saíam desse mar. Perfeito. Nós temos que lembrar que aqui a interpretação ela não é vista de forma literal. Tá? Os ventos, eles são uma referência aos 4 cantos da terra. A gente até usa a referência à rosa dos ventos, né? Norte, sul, leste, oeste. Ele estava dizendo que de algum lugar do nosso globo, dos 4 ventos da terra, se levantariam esses 4 animais. E a água, dentro do contexto profético, simboliza povo, pessoas. Então, não é que esses animais saíram de maneira direta de dentro do mar, ou de dentro da água. Eles saíram do meio do povo, ou seja, esses animais que representam impérios, como Daniel capítulo 2, eles se levantariam do meio das nações, dos povos. Perfeito. É que esses animais se levantariam. Exatamente. O versículo 17 do capítulo 7 diz que esses animais representam reinos. Foi o que você mencionou. Exatamente. Impérios, nações, não é? Exato. Excelente. Lembrar que a água, quando aparece aí em Daniel, também é uma referência à criação. Exatamente. Né? Ou seja, foi da água, quando tudo estava sem forma e vazio, que Deus criou todas as coisas. Só que Deus lá em Gênesis criou animais conforme a sua espécie. Exato. E aí nós estamos vendo animais híbridos. Não... O primeiro animal, ele tem características, vamos entrar agora, para entendermos, né? São 4 animais, 4 nações que se levantariam na terra. O primeiro animal, vamos lá, lê Isla. Como era o primeiro animal e qual o significado? Certo. Então, Daniel 7, versículo 4. Vamos ver aqui. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia.
enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Então a gente vê aqui, primeiramente, 2 animais que simbolizam na natureza o rei dos animais, o leão, e a rainha, digamos assim, das aves, Perfeito. que é a águia. Perfeito. Então, é um ótimo simbolismo para o Império Babilônico, que ele, naquela época, era o maioral, era acima de todos os reinos. Então, se a gente for para a história também e observar nas estruturas, nas construções do Império Babilônico, a gente vai ver muito a presença de leões, Perfeito. estátuas ali. Então, A figura, né, é a figura do leão. Então, Sim, sim. é uma figura muito representativa do Império Babilônico. Sim, sim. Né? E a gente vê, então, que esse é o seu significado, tendo ali equivalência à cabeça, né, de ouro Perfeito. da estátua. Excelente. Você fez menção aí de figuras que representam a Babilônia lá do passado. A arqueologia mostra muito isso, né? Exatamente. O Museu Britânico tem, você tem grandes painéis, inclusive, a gente conhece, né? Só dá um Leão Google aí, o representa. leão que representa a Babilônia. Museu Britânico, você vai encontrar. Tem vários achados arqueológicos. Agora, veja, o livro de Jeremias, vamos lembrar aqui também, Sim. ele chama o rei da Babilônia, quando for uma profecia e tal, chama de leão, né? E associa com águia também. Mas você explicou bem, o poderio da Babilônia foi muito bem representado. Até hoje, inclusive, países são representados com animais, não é isso? O símbolo- Por exemplo, os Estados Unidos, alguém lembra qual é o símbolo que representa os Estados Unidos? Não é o falcão? É uma águia, não é? Uma águia? águia. É. Chegou perto, é uma águia. Eu sabia que era uma águia, mas Aham. não sabia qual que era. Agora, o Brasil. Se for olhar pelas notas, tem um monte. Cada nota tem um animal, eu não sei dizer. O Brasil é vasto, né? Deu Mas pra ver que eu não sou me patriota. parece que o canarinho. É o canarinho, Parece. eu já não Aham. faço ideia. Já ouviu falar na seleção canarinho? Você que gosta de futebol, né? Mas vejam, animais que representam a índole do país, ou parte da cultura, né? No passado era muito comum, de fato, países serem representados por animais, símbolos de animais, né? Agora, a Babilônia reinou de que ano? Alguém lembra? 605 a 538. 538, exatamente. E aí, um outro reino sucedeu Babilônia. E foi representado por um outro Exatamente. animal, né? Vamos lá. Que características tinha o segundo animal Muito bom. e qual o significado? Daniel 7, versículo 5. 5. Diz o seguinte: a seguir, após o segundo animal, apareceu um semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um de seus lados, na boca. Entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam: levante-se e devore muita carne. Curiosamente, apesar desse urso aqui ser apresentado de maneira mais natural em relação aos demais, o texto descreve que ele se levantou sobre um de seus lados. Na época, foi necessária a junção de 2 impérios, 2 reinos, né? Vamos se dizer que eles não eram impérios ainda tão bem estabelecidos ou fortes quanto Babilônia era, então eles precisaram se unir para derrotar, que eram os medos e os persas. Mas nessa época, os medos, quando Babilônia foi derrotada, os medos, eles tinham superioridade, eles eram mais fortes do que os persas. Mas com o tempo, essa história mudaria. Os persas é que se levantariam e teriam mais domínio, mais autoridade e poder sobre os medos. Você me fez lembrar de que Ciro, que era persa, Sim. ele Tem uma profecia, Ele tem uma né? profecia que menciona ele, né? Lá em Isaías. Exatamente. E o nome dele foi dado por Deus 150 anos, 100 a 150 anos antes. Antes de né? acontecer. E chama ele de meu bom Meu pastor, bom pastor, ainda. meu ungido e tudo mais. Exato. Agora, o Ciro ele matou um avô chamado Astíages. Astíages. E ele aí teve supremacia sobre os medos, né? Exatamente. Então, acho que a história vai se cumprindo, né? Cumprindo a profecia, arrisca, não é? E Ciro, quando Busca invadiu novidades, Babilônia, né? e como general, embora os medos dominaram, né? O Dario reinou inicialmente, mas Ciro, ele não encontrou resistência ao entrar em Babilônia, né? Agora veja, só lembrando um ponto aqui. Volta lá o primeiro animal, que é a Babilônia, rapidamente, porque lá diz, tem um detalhe que nos passou aqui. O animal, o leão com asas, que é a Babilônia, Sim. foi arrancado, ele foi posto em pé, Foi arrancado as asas. as asas e foi posto em pé, exatamente, e dado a ele um coração de homem. Né? Não parece um diálogo, e de fato é, com o capítulo 4 de Daniel, quando fala que o rei Nabucodonosor
na visão lá, uma árvore Sim. foi cortada, foi dado coração de homem, né? Coração de... Ele virou um animal, uma depois foi fera, dado coração de... e o coração foi renovado, Foi né? renovado. Então, veja, aí é uma menção da conversão de Nabucodonosor. Né? Exatamente. Então, você vê como o texto ele vai dialogando com os capítulos anteriores e vai nos ajudando a entender. Opa, é Babilônia mesmo. Sim. Mas a Médio-Pérsia, um teria domínio sobre o outro, como o lado do urso, né? Iria se sobressair, né? Por isso ele levantou verdade. de um lado. E as três costelas? As três costelas representam as três maiores conquistas desse império, que foi Quais são? o Egito, Lídia, acho que Lídia, Egito, e a última, que foi a maior de todas, que foi o Império Babilônico. Foram as três Perfeito. maiores conquistas que eles tiveram. Perfeito. Agora, nota... Você Eu quer só falar queria mais? colocar um Pode. detalhe sobre a questão do leão, porque com as asas dá uma representação de que Babilônia, ela tinha olhar sobre tudo. Aham. Ela estava acima de todos, não apenas como o leão, como domínio, mas com as asas representava que ela tinha um olhar sobre tudo. Sim. Quando as asas foram arrancadas, dá a entender que eles perderam, vamos dizer assim, ficaram desatentos. Perfeito. Deus retirou deles Perfeito. essa atenção, esse olhar acima de todos, Aham. que inclusive a profecia apontava até mesmo a estratégia que seria usada para derrubar a Babilônia. Secar, mudar o curso do rio, e foi pelo rio que eles entraram. Então Deus, basicamente 100 anos antes, já havia revelado não só a estratégia que seria usada, como quem o faria também. O Ciro, né? Exatamente, Aliás, essa como o Ciro estratégia de fazia. desviar o curso do rio Eufrates realmente foi anunciada lá em Isaías, né? Foi Sim. anunciado. Já estava pronto o plano. Ciro só Deus seguiu. revelou Verdade, o plano. E aí, Ciro, ele pegou a estratégia, não sei dizer se Ciro chegou a ler a Bíblia para poder pegar a estratégia, nós não temos a revelação disso, Cumpriu perfeitamente. mas ele cumpriu né? perfeitamente Perfeitamente. como a Bíblia havia descrito, né? Como o profeta Isaías havia descrito. Vocês notam aí que tem expressões que vão indicando que Deus está no controle, né? Exatamente. Por exemplo, ali, ó, foram arrancadas as asas do leão. Aí agora estamos já no urso, né? Que é a Médio-Pérsia. E continuei olhando e tal, e levantou-se sobre os lados. Mas aí diz assim, ó, na boca entre os dentes trazia três costelas. Três costelas. Aí diz assim, e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Ou seja, além das três conquistas, o império conquistou muito mais. Ele teve outra, ele expandiu mais. Expandiu mais. Né? Ele teve outras Sim. conquistas no decorrer Cresceu. da sua história. É verdade. Vamos então avançar um pouquinho. Lembrando que a Médio-Pérsia dominou até o ano... Alguém vai lembrar? Até o ano 331. Isso, antes de De Cristo. 539 A a 331. 338. 538. Exatamente. Isso. A contagem na época incluía 2 anos, né? Sim. Enfim, de primavera a primavera. Agora veja, você tem no livro de Esté, Esdras, Neemias e Esté, duelos ali para a reconstrução da cidade, os 3 decretos, né? Sim. Que foram imperadores persas. Ciro foi um deles, depois o Dario, um outro Dario, né? E depois Artaxerxes, que foi quem casou com a Esté. Sim. Então, Exato. toda a história da Pérsia, retratada no livro de Daniel, grande parte, né? Deus fazendo cumprir o seu propósito na história. Vamos então para a Exatamente. terceira pergunta. Vamos lá. Que características tinha... Aliás, a quarta pergunta ali, ó. Descreva o terceiro animal e qual o seu significado. Certo. Daniel, capítulo 7, versículo 6. Nós temos a imagem aí, o pessoal da técnica vai colocando, né? Agora aparece o terceiro animal, que é um leopardo com 4 cabeças e tem as suas características aí, asas também. Vamos Vamos lá. então, Leisla. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Muito bom. Então, agora a gente vê aí, né, o leopardo. Perfeito. Toda vez que a gente fala de leopardo, a gente não tem como não lembrar de um animal veloz. Aham. Né? E as asas contribuem mais também para essa Para essa velocidade. Aham. Então, na história, a gente seguindo ali, né, a sucessão dos reinos, a gente vê que é a Grécia. E essa representação da velocidade é a velocidade com que Perfeita, né? Retrata a história. Grécia, os gregos, na representação de Alexandre o Grande, conseguiu derrotar os seus inimigos. Então ele foi veloz Perfeito. nessa dominância, foi Sim. entregue o domínio a ele, né?
Sim, sim. Quer falar? É que eu acho fascinante a maneira como a Bíblia apresenta os detalhes. Você percebe que aqui ele não fala de que ave seria essas asas. Lá no leão fala que eram asas de águia. Beleza, a águia é um animal muito rápido, um animal de rapina. Porém, a águia, ela é o animal que voa mais alto no céu. De qualquer outra ave, ela é o que vai mais alto. Já ele retrata esse leopardo com 4 asas, mas não fala que são asas de uma águia que voa tão alto. Quer dizer que a Grécia ela não voou tão alto. Sim. Mas asas sempre foram um símbolo de velocidade, de rapidez. Perfeito. E aí ele pega a analogia de um leopardo, que apesar de não ser mais forte que um leão, ele é mais rápido que um leão. Sim. Então no primeiro ele descreve a capacidade de força, conquista e domínio. Ele voava sobre todos, mais alto que todos, era um pouco mais devagar em suas conquistas, porém ele obedia suas vitórias. Já a Grécia, em pouquíssimo tempo, nenhum outro império conseguiu fazer o que eles fizeram. Não tem Exatamente. explicação como que um exército de aproximadamente 30, 33 mil, que era o exército grego de Alexandre, Exatamente. venceu um exército aí de, se a memória não falha, 200... Eu não lembro um bem pouco certo o mais número, aí, mas era mais de 200 mil. 200 mil soldados da Pérsia, não é? Então veja, existem filmes que retratam isso, né? Grécia é conhecida pelas estratégias militares. Também. Agora veja, você fez menção aí da questão da Grécia, menos poder, mas com grandes conquistas. Exato. Aqui diz assim, ó, foi-lhe dado o domínio. Então, em todo o texto, Deus é o agente da passiva. Foi entregue, né? Exatamente. Né? Ou Foi seja, tá na voz passiva, né? Foi-lhe dado, não tá falando quem deu. E quando aparece isso na Bíblia, inclusive em contextos do plano da salvação e tudo mais, é Deus o agente da passiva. Ou seja, Deus está no controle. Deus está é Ele quem estabelece reis e remove reis, como diz a Exato. parte É histórica isso que eu do ia livro. citar agora. Não é isso? Lá em Vamos Alfa. então avançar, porque Alexandre morreu cedo, não é? Sim, Sim. aí entra as cabeças. As 4 cabeças, certamente a representação dos 4 generais Exatamente. de Alexandre. Alguém lembra o nome deles? Sim, Pode falar. Cassandro, Lisímaco, Seleuco. Ptolomeu e Seleuco. Exato. Exatamente. Veja que 4 regiões, a Grécia, o Império Grego, foi subdividido em 4 regiões com a morte de Alexandre. Exatamente. Depois 2 delas prevaleceu, a gente sabe, né? Seleuco e Ptolomeu. Mas acontece que a Grécia, ela não teve o domínio político dos reinos anteriores. Embora Alexandre dominou vasto império, Deus permitiu, foi lhe dado domínio, né? Mas a maior conquista da Grécia não foi a militar, a gente sabe. Foi a cultural. Eu Sim. ia falar cultural, mas eu não imaginava se era essa palavra A que você ia filosofia, usar. né, grega. A forma de pensar, forma de até pensar. os nossos Até dias. os nossos dias. Até os nossos dias. Já ouviu aquela tem. frase? Nós pensamos como pensamos, porque os gregos pensaram como pensaram. Bem Né? isso. Não há tempo de a gente entrar aqui Nesses nesse detalhes. Até muitas Sim. palavras, né, vieram. inclusive, né? É verdade. Agora, o Novo Testamento, por exemplo, só para citar um exemplo, foi escrito em grego. Exato. Mas os apóstolos, obviamente, tinham uma mentalidade hebraica, né? Sim. Deus como centro, tudo muito concreto, mas o Antigo Testamento como uma base, não é? O pensamento do Antigo Testamento, porém, foi escrito na língua grega, por quê? Porque a língua grega, embora o latim também era vastamente conhecido, mas mais na elite, né? Na época do Império Romano, Não primeiro sei se eu século. posso dizer assim. Mas os gregos, quer dizer, a língua grega era o inglês de hoje. É isso que eu ia falar. Eu Né? não sei se eu posso fazer essa comparação Mas tão pode. profunda assim, mas pode. o grego na época era o inglês de hoje. Então, Exato. o Então Novo aí está um Testamento- retrato de como a Grécia se espalhou, né, e tremendamente influencia até hoje. Mas eu quero avançar porque nós temos alguns minutos ainda e precisamos lá. avançar na É visão. bastante Sim. informação. Existe aí, próxima pergunta, agora vamos fazer aí para o pastor Lucas. Como Daniel descreve o quarto animal e qual o significado? Vamos lá, Daniel capítulo 7, versos 7 e 8. Perfeito. Depois disto, continuava olhando nas visões da noite e apareceu um quarto animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e ainda tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles saiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de um ser humano, e uma boca que falava com arrogância.
Antes de eu fazer o restante da leitura, deixa eu só fazer uma colocação aqui. À vontade. Diferente dos demais animais que tinham características de animais reais, Sim. Daniel não tinha como comparar esse quarto animal terrível e espantoso. Então, inclusive na figura que foi colocada aí aparece um dragão, um animal assim, Sim. meio mitológico, para poder buscar representar isso. Perfeito. É justamente para representar o que esse animal se tornaria. Perfeito. O império seguinte à história que se levantaria seria o Império Romano. Aham. E o texto descreve que esse animal terrível e espantoso, ele tinha dentes de ferro que massacrava tudo o que ele mordia ou por onde ele passava, e o que sobrava ele vinha com os pés arrebentando tudo. Perfeito. E se você estuda a estratégia de conquista do Império Romano, se você busca entender como o Império Romano fazia suas conquistas, eles iam assim. Sim. Por onde o Império Romano passava, eles destruíam tudo, para garantir que esse império destruído, a cidade não se levantasse. Interessante. E se sobrava alguma coisa, eles tacavam fogo e queimavam. Os romanos. Os romanos. Eles dominaram, porque a Grécia foi de 331 até o ano 168, Exato. é isso? Isso, de 168 agora. Antes de Cristo, né? Antes de Cristo. Até a o ano 476 depois de Cristo. Agora Foi veja. o que mais teve tempo. Mais viu? tempo, né? Exatamente. Olha aí, aproximadamente 500 anos. Agora, só que calma lá, vamos aqui, ó. Os gregos, eles tinham, a armadura de bronze e tal, Sim, né? E venciam e tudo. Mas os gregos tinham uma estratégia, o Alexandre o Grande, né? Só lembrando, de casar os seus soldados com as escravas, né? União ali Fazer de união. reinos, Para fazer né? com que a união de reinos e a cultura grega se espalhasse. Sim. Já os romanos, como eu lembrei disso porque você agora mencionou, né? Os romanos, eles sumariamente destruíam, né? Obviamente que veio um período depois da Pax Romana, mais para frente, Sim. né? Eles foram ajustando, né, o direito romano e também a república, né? Mas eles eram realmente truculentos, violentos, dente de Muito ferro, violentos. né? Esmiuçava, como diz ali, como você mencionou, sobejava, Pisava sobre o que restava. Mostra a a opressão, crueldade. É a opressão. que eles do ocasionaram. Império Romano. Exato. 10 chifres, diz ali, né? 10 chifres. E fala que dos 10, 3... Já não vamos explicar o que são os 10 Vamos chifres sim, e o que vamos sim. aconteceria, mas deixa eu só terminar a leitura aqui, porque bom. estão versos 23 e 24. Tá. E o texto fala assim, olha, e ele lhe disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e pisará com os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois dele se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Olha Então, só. os chifres representam o quê? Reinos que se levantariam. São representações de reinos. E se você estuda a história, né, e busca compreender o que aconteceu com o Império Romano, conforme o Império Romano foi ganhando poder, autoridade, domínios, foram crescendo muito, chega um período na história em que algumas tribos bárbaras Sim. começam a atacar o Império Romano. Não foram, esse ataque não foi, como é que eu posso dizer assim, vinculado. Essas 10 tribos não foi simultâneo, elas não se vincularam para atacar no mesmo ano, não. Foi no decorrer do tempo, da história, cada tribo foi atacando um ponto, um aspecto do Império Romano e foi obtendo vitória. Só para dar uma conquistas. data, né? Sim. Para você continuar, 350 depois de Cristo, até o ano 355 depois de Cristo, até o ano 538, desculpe. Sim. Né? Ou seja, essas tribos atormentaram o Império Romano, O né? Império Romano. Perseguiram esse povo. Ganhando Perseguiram, né? pedacinhos ali. Exatamente. Quais eram essas tribos? Francos, alamanos, quem mais? Suevos, Eu não sei dizer todos os burgúndios, 10 de cor, tá? burgúndios, Mas- ostrogodos. Visigodos, Visigodos. Os érulos, os anglo-saxões. Ok, mas antes de dar um nó na cabeça de quem nunca leu sobre isso, né? Talvez Sim. alguém que nos acompanha. Que nações hoje são essas reminiscências, né? Dessas nações antigas? Espanha. Alemanha, França, Suíça, eu tô lendo, tá? Porque eu Pode ler. não vou lembrar. Alemanha, França, Suíça, Portugal, Espanha, Inglaterra e Itália. Inclusive, Perfeito. os álamos se tornaram Alemanha, os francos a França, os borguilhões a Suíça, os suevos se tornaram Portugal, os visigodos a Espanha, os anglo-saxões a Inglaterra, os lombardos se transformaram na Itália. Perfeito. E tem mais 3. 3 que caíram, né? Porque a Que visão caíram. disse que aconteceria isso. Exatamente. Caíram quando surgiu O chifre. o chifre pequeno, né? Que é a gente tem que avançar porque agora que vai entrar um negócio mais pesado, Agora sim. mais forte, né? A visão mais forte.
quais foram os 3 que caíram e quando, né? Érulos, Ostrogodos e Vândalos. Eles não caíram no mesmo ano, de maneira específica, tá? Bom, quem for ler depois vai ver, né? Clovis, rei dos francos, dominou um deles. Isso. Depois a própria igreja romana, né? E o Justiniano, em 538, vai vencer o último dos reinos ali. E foi quando alguma coisa que aconteceu depois que eles venceram essas 3. Essas 3 tribos bárbaras caíram. Sim. Né? E o que aconteceu então, que é o surgimento do chifre pequeno? Tem características religiosas, né? Exatamente. Sim. Roma, ela era gigantesca. Certo. Beleza, ela perdeu 10 pedaços, vamos se dizer assim. Mas o que havia sobrado do Império Romano foi atrás e conseguiu reaver de volta 3 desses pedaços que foram retirados. Perfeito. E a essa época, a essa altura, a história retrata Roma como sendo Roma pagã. Não era mais império, depois que ela perdeu esses 10 trechos, né, para as 10 tribos. Ela deixou de ser um império em 476. Ela não era mais um império, porém, ela ainda tinha uma certa autoridade. Só que daí entra uma nova estratégia. Esse chifrinho que se levanta, ele vai retratar Roma pagã vinculada com o poder religioso, que daí troca o nome. E passa a ser chamada de Roma papal. Por quê? Se você entra na história, curiosamente, papal? Já nós vamos... Posso dizer. Vai lá. Vamos lá. Quando você entra na história, no ano 533, o imperador Justiniano estabelece João II, bispo de Roma. Na época, não existia a igreja católica, apesar de que o nome já se era mencionado, era a igreja apostólica romana. E João II ele foi definido e colocado como sendo o cabeça das igrejas em Roma. Só que existiam ainda tribos que eram contra isso. E quando essa última tribo caiu, em 538, né, foi a queda da última tribo, quando essa última tribo caiu, foi-se então ser estabelecido agora, deixa eu só ver o nome do Virgínio, bispo de Roma, se torna o primeiro papa a comandar a igreja e a lei civil. Então, vamos dizer assim, Roma deixou de ser o império. Sim. Mas o que restou de Roma se uniu com a fé cristã e eles agora passaram a usar a fé para exercer domínio sobre as pessoas. Perfeito. Tanto no contexto civil, quanto dentro do contexto religioso. Só que aí agora ele tem total domínio, né? Sim. Porque Exato. ele tanto lidera o civil ali junto com os imperadores, os governantes. Exatamente. Ele tinha autoridade sobre eles. Verdade. E também o religioso. Que agora o povo também estava sob o domínio do império ali, o Roma papal, no caso. Perfeito. A última tribo que caiu foram os ostrogodos, tá? No ano 538. E aí se levanta o período de Roma, onde Roma agora ela era, vamos dizer assim, dirigida pelo poder civil e pelo religioso a partir do decreto, né? Exato, a partir do decreto de Justiniano em 538. Inclusive, o Papa assume a autoridade máxima. Nesse ano é que aí começa um outro período profético, né? Exatamente. De perseguição por 1260 Vamos anos. então ali, quer ver, Leisla, descreva, a cena do tribunal a gente já vai descrever, mas eu queria entrar nas atividades do chifre pequeno. Certo. Porque esse chifre pequeno mencionado é um poder político e religioso, não é? Isso. Animais em Daniel, representação de reinos. E aquilo que é humano é o religioso, o aspecto religioso, Exatamente. né? Então vamos lá. Inclusive, é um poder político-religioso. Roma papal. Política e religião juntas. Aqui, inclusive, em Daniel 7:25, Pode ler, por ele gentileza? diz o que o chifrinho iria fazer. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Perfeito. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Excelente. Exato. Vamos Então- por parte, então? Vamos lá. Explique, por favor. Tem bastante As detalhe. atividades do chifre pequeno. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Bom, primeiramente, esse novo poder, né, que se instaurou, ele se colocaria no lugar de Deus. Sim. Ele diria que ele é a representação máxima do divino aqui na Terra. Então, toda decisão, tudo tinha que passar por ele e ser aprovado por ele. Perfeito. Então, quando diz, né, que ele diria
palavras contra o Altíssimo seria mesmo de falar heresias, blasfêmias e se colocar no lugar de Deus. Perfeito. Né? Até os dias de hoje, o Papa, a Igreja Católica considera o Papa como sendo o vigário de Cristo, o substituto, aquele que exerce a autoridade de Deus aqui na Terra, e inclusive eles se dão o direito, dentro dos próprios livros de normas e regras do catolicismo, você encontra eles dando a entender que eles é quem têm o direito de mudar, estabelecer leis e regras e inculcar na consciência do povo normas de condutas. Perfeito. Então, eles não seguem o que está na Bíblia. Eles seguem o que o Papa estabelece, porque o verdade. Papa é a palavra do Deus vivo. Mas então, ali, ele se colocaria no lugar. Excelente. Agora tem um detalhe ali que diz assim, ó, magoará os santos do Altíssimo. Como foi que esse poder político-religioso que a Roma na fase papal, né, o domínio dos papas, é uma história que ninguém pode apagar. Já né? foi, né? Inclusive, honestamente, o Papa João Paulo II pediu perdão pela Inquisição, né? Pelo que a igreja Aquilo fez que no passado. exatamente. Né? Obviamente que não foi só a Igreja Católica que errou lá atrás. Claro que não. Aí, o protestantismo também perseguiu, né? E, enfim, então assim, o fato é que usaram o nome de Deus, esse poder, como diz a profecia, é um poder político-religioso, usaram o nome de Deus, blasfemaram contra Deus, perseguiram os santos, e eles fizeram essa perseguição, ali diz assim, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um de vocês, explica por favor, pode ser você. Foi, inclusive, pastor, um período em que o povo não tinha acesso à Bíblia. Não tinha Eles acesso. eram Eles proibidos de ter acesso. Eles tinham que aceitar aquilo que era dito pela autoridade religiosa. Sim. Então, eles não tinham como provar se aquilo que ele estava dizendo estava realmente na Bíblia. Ok. E aí... Com era de trevas mesmo, né? Exato. De trevas espiritual, né? E também físico ali, por conta da perseguição. Sim. E aí, quando cai o último reino ali, né, dos ostrogodos, que é instaurado, então, esse poder civil e religioso, começa aí esse período de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então quer dizer assim, 1 tempo significa o quê? A gente tem que olhar que nós não estamos lendo no português. Nós estamos lendo no português, mas ela não foi escrita no português. Então, exatamente. A palavra tempo ali, ela faz a referência ao período de 1 ano. 1 ano. Então, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo são 3 anos e meio. 3 anos e meio. Só que a profecia, quando ela é apresentada, a abordagem que a profecia coloca não trabalha com períodos de 1 ano, trabalha com períodos de dias. E, para Deus, cada dia equivale a 1 ano segundo o contexto profético. Perfeito, Existem outras analogias dentro do contexto da Bíblia, onde Deus dá essa revelação. Inclusive, o próprio livro de Daniel, vai me falhar agora o versículo, não sei se tu lembra, pode me ajudar, onde ele apresenta que cada dia equivale a 1 ano. Então, a gente tem que fazer uma conversão disso. Se cada tempo é 1 ano, são 3 anos e meio, a gente converte esses 3 anos e meio para meses, que são 42 meses. Perfeito. E aí você pega agora o padrão de que, em média, tem meses que tem 28, tem meses que tem 31, mas você coloca uma média de 30 dias para cada mês. O calendário judaico, ele trabalhava com calendário dias, 30 dias, né? 30 Exatamente. Dias. Só que aí, quando a gente faz essa conversão para dias, e aí chega a 1260 dias, a gente tem que lembrar que é profético. Exatamente. Então 1260 anos. Sim. Inclusive, essa interpretação está lá em Números 14:34, onde bem Deus diz que o tempo que o povo vagaria no deserto seria de 40 dias. Perfeito. 40 dias, só que cada dia, ele fala, né? 40 dias, só que cada dia representando um ano. E quando a gente vai para a história, foram 40 anos que o povo vagou no deserto. É verdade. Então, em profecia, um dia equivale a 1 ano. Então, essa perseguição ao povo de Deus seria por 1260 anos. Iniciando em 538. E aí, que vai até quando? 1798. Muito bom. O que aconteceu nesse período de 1260 anos, propriamente em resumo? Daí... Quantas coisas, né? Houve movimentos que se iniciaram antes dos 1260 anos, mas que se concretizaram com mais vigor durante esse período. Mas veja, ali diz assim que cuidaria de mudar os tempos e a lei também. Muito bom. Né? Tá aí uma das atividades do chifre pequeno. Quando foi que o poder romano, político e religioso, mudou os tempos e a lei de Deus? Bom, a lei de Deus propriamente dito inicia-se ali em 331, né, quando ele altera o 4º mandamento. Que é o único mandamento que é exclusivo sobre
tempo é uma lei de Deus referente ao tempo, ao espaço. Qual é o quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado Isso aí. para o Para o santificar. santificar. Exatamente. Mas o decreto lá de Constantino diz que qual era o dia de guarda? O Domingo. O domingo. Foi Interessante. paulatino, né? A Mas gente aqui Ne- o negócio. Nesse Vai. ponto é interessante a gente saber que Constantino ele era adorador do sol, sim. um deus pagão. E aí ele viu que o povo, cristãos ali, estava crescendo. E ele falou, eu preciso uma estratégia Pra dominar para que o sobre ele. povo fique ao meu lado. Então, vou virar Então, o que cristão. ele diz pro povo? Olha, me converti. Sim. Agora eu sou cristão e estou do lado de vocês. Aham. Só que assim, o Deus de vocês ressuscitou no domingo, então vamos festejar esse dia. Uhum. Vamos festejar, vai ser um dia sagrado pra gente festejar que ele tá vivo. Uhum. Aí quando a gente vai pra domingo em inglês, Sunday. Sunday. Em português, dia do sol. Uhum. Constantino continuou adorando o seu Deus. Sim. Ele era guardador do dia do sol, do Deus Sol. O sol. Então, no dia do sol. Aham. E ele usa, então, essa estratégia de uma falsa conversão para que Exato. os cristãos agora recebessem esse dia de Perfeito. maior agrado ali, né? Sem ter na Bíblia nenhuma autorização para essa troca. É uma verdade. pena que a gente não tem tempo para se aprofundar em todos os assuntos. Mas a Igreja Católica, ela usa, só se me permitir, tá? Ela usa a passagem onde Cristo conversa com Pedro e fala assim, ó, Pedro, sobre esta pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja, e sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. Eles interpretam que Cristo deu a Pedro a autoridade de determinar o que tem que acontecer e ser a própria voz de Deus de forma exclusiva, e o que Pedro falasse fosse feito, porque o texto fala, o que você ligar aqui será ligado no céu, o que desligar aqui será desligado lá. Só que quando o próprio Cristo estava enfatizando que Cristo é que era a pedra angular de sustentação, e sobre a convicção que Pedro tinha de que Cristo era a pedra angular, é que a igreja seria estabelecida. Ou seja, sobre mim, os meus ensinamentos e a sua convicção é que essa igreja vai continuar crescendo e expandindo. Perfeito. Então eles se acham nessa autoridade de querer mudar o tempo e a lei e se colocar acima do juízo. Coloca-se acima do juízo, então eles podem mudar e fazer o que quiser. Excelente. Mas a história retrata E Pedro, ele Que- tinha tanta noção de quem Deus era e de quem ele era, que ele não se achou digno nem de morrer semelhante a Cristo. pediu para ser colocado de né? cabeça para Então baixo. ele na não cruz. se colocava Perfeito. no lugar de Deus. Exato. Mas só respondendo uma pergunta que o senhor fez antes, né? Quando que termina essa perseguição? Em resumo, é quando o poder papal ele perde o seu domínio. Napoleão Bonaparte, né? Ele manda ali Alexandre general, né? o Berthier, general prender Exato. o Papa. Perfeito. Papa Pio VI, Pio na VI, época, foi aham. preso. E quando ele foi preso, não foi de imediato que a igreja perdeu a sua autonomia. Ele foi preso em 1798, mas foi no ano seguinte que ele morreu. Sim. E com a morte definitiva dele foi que então, vamos se dizer assim, nasce de uma vez a liberdade religiosa. Lembra que por volta do ano 1500, Martinho Lutero já começou o movimento, porque Martinho Lutero estudou para ser padre, porém ele não teve acesso à Bíblia até que ele foi para Wittenberg, onde Sim. ele se aprofundou nos estudos, e lá na universidade ele percebeu que tinha ensinamentos que eram profetizados pelo atual catolicismo na época, né, que não eram de acordo com a Bíblia. E aí ele queria corrigir os erros, mas ao invés de aceitarem a correção, perseguiram ele. Aí ele escreveu as 95 teses. Sim. Obviamente, os protestantes que iniciaram com o movimento de Martinho Lutero também erraram, porque Aham. eles começaram a travar guerras e perseguição, e também trouxe Sim, morte. sim. Eles foram para um caminho que Martinho Lutero não queria. Mas Deus, durante a história, sempre teve aqueles que iriam preservar a palavra dele a qualquer custo. Perfeito. E o texto fala que o chifrinho, ele perseguiria o povo de Deus. E aí foi durante essa fase que a Igreja Católica estabelece o Tribunal da Santa Inquisição, aonde punia, torturava todos os que se declaravam hereges contra a Igreja. Se você Sim. contrariasse a Igreja, já era. Você seria torturado. Se você não revogasse, não voltasse atrás, você morreria. Era uma forma, através da opressão, de manter o controle. Aham. O que, no fim das contas, levou a Martinho Lutero, seu principal incentivo a encontrar esses erros, foi a venda de indulgências, que foi em uma dessas ocasiões onde ele falou assim, não, peraí, Romanos é quem fala Explique sobre... melhor indulgências. Tá, a indulgência era um documento que a Igreja Católica proporcionava na época, aonde esse documento
segundo a igreja, te garantia a salvação. Aí você comprava esse documento para garantir a sua salvação. Perfeito. E aí Martim Lutero, estudando a Bíblia, descobriu que a salvação não podia ser vendida. Ela era um presente de Deus, salvação pela graça. Sim. E aí ele começa a questionar isso. E a igreja começa a sentir ameaça. Inclusive, foi o período em que a igreja mais cresceu financeiramente. Perfeito. Porque ela conseguia, além de ter o domínio civil, retirar também do povo o dinheiro do povo para poder Terras, inclusive, supostamente comprar a salvação. Sim. É verdade. Aí isso entrou o aspecto de vender indulgência para quem morreu. Beleza, seu pai, sua mãe, marido, irmão, namorado morreu, filho. Compra aqui indulgência e garante a salvação dele. Perfeito. Então muitas, vamos dizer assim, teologias não bíblicas, mais tradicionais ou tradição, dogmas foram estabelecidos nessa época pelo catolicismo, com o objetivo da igreja manter-se no domínio, e o olho grande foi se desenvolvendo. Exatamente. Lembre-se que no início, já estou terminando, tá? Lembre-se que no início o catolicismo nasceu por um bom motivo. Católico, em latim, significa universal para todos. Então a igreja era para todos, e realmente era isso. O problema é que as cabeças, os líderes da igreja foram crescendo o olho, foram se desviando de Deus, foram interpretando errado os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, e a igreja foi saindo de rumo. Eu gostaria de partir para a parte final. Sim. Eu acho que você já explicou assim, muito bem todo esse período histórico ali e as atividades desse chifre pequeno. Mas Deus estava acompanhando toda a história, acompanhou toda a história. Tudo. E alguma coisa acontece depois de 1798, né? Cumprindo a profecia, o domínio do chifre pequeno e a perseguição do chifre pequeno, que é o poder político religioso, entendemos pela interpretação bíblica, que é o domínio da Igreja Católica Apostólica Romana, lá atrás. Depois do período de domínio de perseguição, o tribunal de Deus seria estabelecido. Exato. Eu gostaria de só frisar, antes de a gente chegar à parte final do estudo de hoje, frisar o seguinte: Deus tem pessoas sinceras em todas as religiões. Todos. O que nós estamos estudando aqui, com base na interpretação do texto bíblico, deixando a Bíblia se interpretar, você vê, Daniel capítulo 8 menciona, Daniel capítulo 2 e 7 mencionam a Babilônia, né, especialmente o 2. O Daniel capítulo 8 vai mencionar pelo nome a Média e a Pérsia e a Grécia, impérios que sucederiam a Babilônia, Exato. que é o tempo do profeta. O quarto império que dominou a Grécia e dominou durante tanto tempo e viveu toda essa Veio na trajetória sequência, né? que a gente apresentou aqui da história, os 10 reinos, a fragmentação do Império Romano, as 3 tribos bárbaras que caíram e o surgimento de um poder político e religioso surgindo do quarto império mesmo, que já entendemos, o domínio papal, todo o período da Inquisição, toda a perseguição, o que aconteceu em 1798, né, retratado na profecia como a queda do domínio do chifre pequeno, para que o julgamento de Deus começasse no céu, né, o julgamento de Deus começou no céu após isso, que é um tema da próxima lição. Deus acompanhou tudo isso, toda a história, e eu quero fechar agora, só frisando, Deus tem pessoas sinceras em todas as igrejas, Exato. todas as religiões, e que você seja povo de Deus, onde você estiver. Mas uma cena acontece, e vamos fechar o estudo de hoje, mostrando a resposta de Deus. A resposta de Deus. Leia, por favor, Leisla, para responder a seguinte pergunta. Descreva a cena do tribunal e quem são o ancião de dias e o filho do homem. Daniel 7:9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará,
e o seu reino jamais será destruído. Amém. Amém. Deus seja Que louvado. cena é essa? Explica pra nós essa cena, quem é o ancião de dias e quem é o filho do homem. Bom, aqui a gente vê, né, uma clara representação de um tribunal. E o ancião de dias também é uma clara representação do próprio Deus. Apesar dessa fala, dessa expressão, ancião de dias, só aparecer aqui em Daniel. Mas, em acordo também ao Filho do Homem, que já é uma expressão conhecida nos evangelhos, que representa quem? O próprio Jesus. Né? E a forma como descreve ali que ele veio nas nuvens, acompanhado dos anjos, também é um verso muito conhecido por nós. Sim. Jesus. E Daniel deixa claro, então, que depois de todos esses reinos, reino após reino, virá um reino que não passará. Perfeito. E em comparação à estátua, a pedra que viria, que Se destruiria transforma numa montanha. a estátua, né? Então, o reino de Cristo é um reino que não passará. E nós temos que estar nesse reino, aprovados nesse tribunal que irá. Então, o acontecer. tribunal de Deus, o juízo de Deus, aconteceria após o período de perseguição Sim. e Após os antecederia os 1.260 anos e antecederia a volta de Cristo, né? Exato. Que é a consumação do reino final. Isso aí. Excelente. Então, nós estamos vivendo no período dentro dessa profecia Investigativo. de investigação. Os livros estão abertos nos céus. Tem 3 fases. E aí que tá. Nós vamos estudar isso mais pra frente. Mas veja, o juízo de Deus. Que postura nós precisamos ter, né? Diante dessa verdade tão presente, tão marcante, né? Porque veja, aliás, frisar, só entende Daniel 7 se você entende Daniel capítulo 2. Se fizer um corte, né, assim, transversal, né? Se fizer um corte, ou seja, se fizer um paralelismo, né? Pegar os dois textos, Daniel 2 e Daniel 7, e você fizer linhas apontando Encaixa onde perfeito. aqui está sendo repetido aqui. Você vai perceber que se encaixa perfeitamente. Exatamente. Como vocês mencionaram, né? Exato. O reino de Deus será o próximo reino que trará justiça. O reino eterno de Deus. Exato. Nós precisamos chegar ao final. Eu quero, antes de tudo, agradecer muito a vocês pela disponibilidade, pela Nós que a agradecemos. dedicação, né? E aí, assim, que mensagem final você deixa em um parágrafo falado, digamos assim? Amigos, a Bíblia tem muita, muita coisa linda demais. Mas, dos meus olhos, o mais fascinante nas Escrituras são as profecias. A profecia, ela é o nosso GPS. Chega a me arrepiar quando você percebe a exatidão das Escrituras se Na cumprindo história, no decorrer da história. Gente, não tem como você contestar. Entra como advertência. Perfeito. Existem outras teologias que interpretam o livro de Daniel de forma errada, equivocada, inclusive que transforma o chifrinho em um outro governador, um outro imperador, e não a autoridade civil e religiosa que foi estabelecido pelo catolicismo durante muito tempo. Nós não tivemos tempo de abordar isso daqui. Mas se você está acompanhando esse estudo, eu imagino que você tenha alguém que esteja te acompanhando, e se você não tem, procure a igreja adventista mais próxima da sua casa, procure um pastor para que possa te explicar a respeito desse tema e desse assunto, para que você não seja levado por interpretações equivocadas. Eu sou apaixonado por tudo na Bíblia, mas quando se trata de profecia, tem um sentimento diferente. Amém. Tem uma coisa especial. Agora eu quero perguntar para Leisla, faça um apelo. Que apelo você entende nesse texto que Deus está fazendo para nós e para todos os estudantes que nos acompanharam? Então, pastor, Deus, ele nos chama para nós sermos conhecedores da verdade. Ele nos chama para conhecer o manual que ele deixou para nós. Como o meu esposo mencionou, a Bíblia, ela vem com perfeita exatidão na história. Então, a gente não tem como deixar isso aqui, a palavra de Deus, de lado. Se você faz da palavra de Deus a sua bússola de vida, você vai estar sendo conduzido para o caminho que leva ao céu. Então, faça uso, leia a Bíblia, deixe que a própria palavra se interprete. Deus nos dá o Espírito Santo para isso,
para que ele nos conduza na verdade e nos leve à interpretação correta, para que nós também possamos estar seguindo aquilo que Deus quer para nós, né? Seguindo a sua palavra, a sua verdade, e tenhamos a vida que ele sonha para cada um de nós. Amém, amém. Eu agradeço muito a vocês mais uma vez, pastor Lucas e Leisla, professora Leisla. Parabéns a vocês que nos acompanham. Segue firme, porque no próximo episódio estudaremos mais profundamente a visão de Daniel capítulo 8. É uma bênção. Vamos orar. Amém. Querido Deus, obrigado porque o Senhor esteve conosco. Ajuda-nos a crescermos no conhecimento da Tua palavra e ajuda-nos também a nos prepararmos para o encontro com Cristo nas nuvens dos céus. Amém. A volta de Cristo, que estabelecerá para sempre o reino de justiça. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Você ouviu o curso bíblico interativo Profecias de Daniel.